Oi, meu nome é Rai, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje traremos um vídeo bem completinho, com rascunho, pintura, em aquarela e em lápis de cor. E assim, só o finalzinho do finalzinho é que eu tava meio introspectiva, é a palavra? Acho que não, mas assim, eu não tava com tanta vontade de montar o setup pra gravar, eu queria mais curtir o trabalho e não gravei o finalzinho da pintura de lápis de cor, mas assim, o vídeo tá bem completo. E eu decidi dessa vez deixar ele na versão full, então só o rascunho que vai estar acelerado, o resto do vídeo vai estar todo com a velocidade normal em que foi gravado, com alguns cortes, é óbvio, mas vamos ver se vocês gostam desse formato um pouco mais longo. Vamos ver como é que vai ser a repercussão dele. Se você já gosta do meu conteúdo, vou avisar aqui já, né? Não só lá no final, para você curtir, comentar. Eu adoro a participação de vocês, então se vocês quiserem deixar comentários do que a gente pode trazer para o canal, do que você achou, do que você tá gostando, se você tá gostando, o que vocês quiserem comentar, eu estarei sempre respondendo, tá bom? Então, vamos à nossa arte. Eu vou deixar aqui de referência, agora, as modelos que eu tô usando. Eu acho que elas são irmãs, elas são bem parecidas. E no original, a foto tá em pé, né? E eu quis fazer... Assim, eu nunca fiz um desenho assim de folha inteira no caderno, então dessa vez eu quis me arriscar e desenhar as duas deitadas na folha inteira. Então a ideia era mesmo para parecer que uma tá de cabeça, né, tá em pé, e a outra tá de cabeça para baixo. Não dá tanto efeito porque o cabelo dela não tá, né, literalmente com o efeito da gravidade para baixo, mas enfim, eu segui bem a referência. Então essa daí é a referência, eu gostei bastante quando eu vi, eu falei, não, preciso desenhar essas duas. E acabou que esse desenho eu demorei bastante para a etapa da pintura, porque eu queria muito finalizar ele em vídeo para mostrar para vocês, para compartilhar. E então eu fiz primeiro a line e demorei alguns bons dias para finalizar a pintura. E isso foi até bom porque eu consegui amadurecer um pouquinho em questão dos pincéis novos que eu comprei, que eu vou mostrar finalmente para vocês nesse vídeo. E enfim, eles são muito bons, são maravilhosos e eu vou falar sobre eles um pouquinho mais pra frente. O que eu queria muito ter feito nessa arte também era filmar não só o vídeo, mas o áudio também, trazer para vocês aquele ASMRzinho gostosinho que eu tô viciada em outros artistas, só que eu acabei, na hora da edição, não salvando o vídeo, o áudio no caso, então, erro meu. Eu até tenho o arquivo original em outro computador, mas aí ia dar muito trabalho, eu não ia conseguir lançar o vídeo para vocês a tempo. Então, nos próximos vídeos eu pretendo focar o microfone também na parte da pintura, para ver se eu consigo trazer um vídeo mais conceitozinho e trazer aqueles sonzinhos de ASMR para vocês. Eu também queria tentar fazer um estilo um pouco mais... um estilo de gravação, no caso, um pouco mais... Eu não gosto muito da palavra aesthetic, mas um pouco estilizada, sabe? Um pouco mais pensada, um pouco mais tratada. Não só filmar de cima, mudar um ou dois ângulos. Eu quero trazer algo um pouquinho mais trabalhado, sabe? Nessa pegada eu também quero tentar trazer um vídeo um pouco mais longo, sem narração, só com um sonzinho ambiente mesmo, com uma música de fundo. Então, em algum próximo vídeo eu vou tentar fazer nesse estilo. Não sei se ele vai agradar a todo mundo, eu tenho que estar muito na vibe pra gostar de assistir esse estilo de gravação. Eu tenho estado nesse mood esses tempos agora, então talvez por isso que eu esteja tendo essa vontade. Eu tenho observado muito mais o estilo de gravação do criador, do artista mesmo, estamos falando de criadores de conteúdo artístico, do que só a arte dele em si. Então tem muito artista que faz
todo um trabalho de gravação, sabe? Todo um esforço, não só no desenho que ele tá fazendo, mas também na gravação do vídeo. Eu acho isso incrível, porque eu adoro editar vídeo, já falei isso, acho que eu falo isso em todos os vídeos que eu trago aqui pro canal, mas eu não tenho tanto esse feeling de gravação, de cenário, de ângulo, sabe? Então eu tô prestando bastante atenção em outros criadores para tentar trazer também para aqui pro canal. E eu acho que é um estilo bem leve, bem gostoso de assistir, então às vezes a gente tá almoçando, comendo alguma coisa, ou só querendo um momento de um pouquinho mais de paz, e esses tipos de vídeos só passando ali, você, sabe, viajando no vídeo, são muito gostosos de assistir. Então eu quero tentar produzir mais dessa forma. E por isso eu tô organizando melhor meu setup, organizando melhor os materiais também para isso, para gravação, então tô investindo um pouco mais em itens, né, para melhorar o setup e, enfim, espero que consiga em breve. E como eu tinha comentado antes, eu levei um tempo para terminar esse desenho, né? Eu fiz o sketch, depois eu fiz a pintura em aquarela e bem depois eu fiz a pintura em lápis de cor para finalizar ele. Então ele ficou bastante tempo na parte de aquarela, né? Porque às vezes a aquarela a gente tem que esperar secar, e eu também tava num mood de preciso esperar essa arte, sabe, dar um tempo para eu conseguir finalizar, enfim. Então foram dias eu olhando para essa arte e matutando sobre ela, né? Refletindo sobre ela. E aí veio o questionamento na minha cabeça. Tem um jeito certo de pintar com aquarela? Tem um jeito certo da gente pintar ou desenhar de qualquer forma, sabe? A gente tem um padrão a seguir, uma regra a seguir, um ABC? E eu fiquei refletindo sobre isso porque eu sou uma artista autodidata. Então, muito do que eu aprendi, tudo do que eu aprendi sozinha, pesquisando bastante, ou só observando e testando. Então, eu, às vezes, me pego me questionando, será que eu faço do jeito certo? Será que eu aprendi pelo caminho mais difícil? Será que esse jeito que eu faço, apesar de dar um bom resultado, chegar num resultado satisfatório para mim, ele é o jeito certo? E fica mais o questionamento, tipo, existe jeito certo? Existe jeito errado de fazer arte? Ou cada um pode e deve fazer do seu jeito, sabe? Porque a aquarela é um estilo tão simples. E acho que eu me peguei pensando nisso também muito porque eu comecei com novas mídias e, por exemplo, a gouache, que eu falei no vídeo passado que eu ia tentar, né? Eu comprei, tô começando e elas são extremamente, na minha visão, na minha concepção, elas são extremamente diferentes, né? Porque a aquarela ela é muito mais fluida, você não precisa ter tanta, sabe? Você não precisa ter prática com a aquarela, você só bota ela no papel e vai, sabe, saindo. Pelo menos comigo foi assim, ela é bem fluida, ela é bem fácil de você conseguir pegar o feeling, de você mesclar, de você criar camadas. Talvez por ela ser translúcida, por ela ter esse efeito mais transparente, seja mais fácil de você trabalhar, porque você não erra muito, por assim dizer. Posso estar falando besteira. E aí com a gouache eu não tive isso. Com a gouache foi bem difícil, porque ela é uma mídia seca, né? É uma mídia que seca rápido, é uma mídia opaca, ela tem esse realmente, depois que ela seca, ela tem essa opacidade, não, essa falta de brilho, essa falta de viço, sei lá. Então, e ela também é difícil de mesclar, você cria camadas por camadas como se fosse um vetor, e eu não tô nem um pouco acostumada com isso. Vai vir mais um vídeo aí no canal, eu já gravei, da minha experiência com a gouache, e assim, eu tenho gostado, tá sendo um desafio muito legal, mas é aquilo, é um desafio, é um novo aprendizado, é começar do zero, e é difícil, comparado com o que eu já tô acostumada.
E aí eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que tem um jeito certo de fazer as coisas? Tem um caminho de ABC? Eu acho que quando você tá começando até tem, né? Por exemplo, se você vai começar por aprender a desenhar, então você tem sim um caminho a seguir. Aprender a fazer formas e depois seguir aquele ABC que a gente já conhece. Então, aí, ok, mas depois que você já tem alguma prática em certas coisas, será que tem um jeito de fazer certo? Eu acho que eu me peguei me perguntando sobre isso porque na hora de fazer essa pintura, as meninas estavam muito diferentes, né? Dá pra ver nessa parte da gravação que a menina de baixo, ela tá muito mais escura que a de cima. E eu tive muito essa dificuldade porque, gente, pintar ou desenhar pessoas de cabeça pra baixo é difícil. Então, sabe, você saber exatamente onde botar a sombra ali, tá vendo? Eu tive que botar o braço em ângulos diferentes porque eu não queria virar a minha folha. Foi uma opção minha, eu podia ter virado, mas eu não queria, eu queria manter ela estática, porque se eu for mexer numa tela, se eu for pintar numa tela, eu não vou ficar virando a tela o tempo todo. Então eu parti dessa premissa. E eu acho que por isso, sabe? Será que se eu tivesse uma técnica melhor, será que se eu tivesse estudado mais, teria saído diferente, teria saído igual? Mas muito dessa diferença na tonalidade de pele delas também vai da paleta que eu tô usando. Eu tô cismada de usar essa minha mini paletinha. Dá pra ver ela ali atrás, enquanto eu misturo a tinta. Então, de uma pra outra, acabou tendo essa diferença, porque eu não misturei tinta suficiente. Então, por mais que eu consiga chegar na cor, acabou tendo essa diferença e talvez isso tenha me pego também. Enfim, coisas a pensar. E esse aí foi o kit de pincéis que eu comprei. Eles são um kit bem básico, tá? Eles não são pincéis nem um pouco profissionais, até porque eu paguei muito barato. Vou deixar eles na descrição, o link do Mercado Livre. Comprei pelo Mercado Livre, chegou bem rapidinho. Mas assim, eles são maravilhosos, são super macios, como vai dar pra ver aí. Mas assim, ainda tô me acostumando com eles, porque eles realmente não são um material premium. Eu acho que eu nunca pintei com material premium, pra falar a verdade, mas eu sinto alguma dificuldade. Não quando eu tô pintando com aquarela. Com aquarela eles são maravilhosos, mas com a guache, meu Jesus, eu não sei se tem um pincel específico pra pintar com guache, gente, mas enfim, tô treinando, tô testando bastante, mas eles, pelo menos esse set aí que eu separei, não são muito bons, assim. Enfim, quando tiver no vídeo da guache, eu vou explicar tudo, que eu tô falando muito de guache no vídeo de aquarela. E aí ele veio com esses dois pincéis mais fininhos aí, mais precisos, né? Esse e o outro mais fino. E veio com esse aí, bem mais fininho, lindo, maravilhoso, muito gostoso de usar. Essa basezinha mais larga deles é maravilhosa. Vocês vão ver isso agora, que eu tenho muito mais precisão para desenhar com esses pincéis. O que eu tive muita dificuldade no desenho passado, se eu não me engano, da menina de cabelo azul. Eu tava com extrema dificuldade de colocar detalhes naquele desenho porque eu não tinha um pincel adequado. E assim, esses pincéis são maravilhosos. Estarei comprando novos em breve, porque esses pincéis mais fininhos, né? Eu acabei de falar a palavra, já esqueci. São perfeitos. Minha nova paixão. Mas assim, ainda preciso aprender a lidar com eles também. Mas é aquilo, é o que eu sempre digo para os meus alunos. Tudo é treino, tudo é prática. Então, se você não está satisfeito com algo que você está fazendo, você pode se inspirar em algum artista, se inspirar em alguma arte que você goste e daquela base ali você partir, treinar, praticar para o seu estilo melhorar. Porque se a gente não pratica, se a gente fica só olhando, a gente nunca vai aprender, não é mesmo? Então, é isso que eu tô tentando fazer, principalmente nesse sketchbook. Eu acho que ele é o primeiro sketchbook que eu tô usando tanto pra novas coisas, sabe? E eu tô muito feliz dessa minha nova jornada artística, porque eu tô saindo do digital, não, óbvio, não completamente, mas eu tô me desvinculando muito mais do digital e vindo muito mais pro tradicional. Isso tem sido muito bom, porque eu não gostava mais de desenhar. Eu trabalho com desenho, então pra mim era só trabalho, 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 e eu não conseguia mais desenhar pra mim, sabe? E algo que eu amo na minha vida é desenhar, é criar meus desenhos, ou não só criar, me inspirar em alguma referência, é só desenhar.
E eu não tava mais conseguindo fazer isso. E eu era o tipo de pessoa, era o tipo de criança, adolescente que pintava e desenhava todos os dias, sabe? Então eu senti muita falta disso. Eu me sentia me sabotando às vezes. Então, voltar pro tradicional, eu acho que eu tenho dito isso bastante hoje em dia. Voltar pro tradicional tem me ajudado muito e a cada dia eu tô querendo pesquisar e testar novas coisas. Então, isso tá sendo muito bom e muito divertido. Eu agora vou deixar vocês com a continuação do vídeo e volto mais tarde pra finalizar. Então, curtam aí.
Eu não sei se eu já falei, mas eu sou apaixonada por esses lápis. Eles são maravilhosos. Eu também vou deixar o link deles na descrição. Comprei eles pelo AliExpress, tá? E foram, assim, um preço extremamente acessível pela qualidade e quantidade de lápis que vem. E quem puder investir em mais de 80 cores, olha, eu super recomendo, porque ele é macio, enfim, uma delícia. Se eu conseguir, eu trago um review deles, porque eu sempre esqueço de fazer o review das coisas, no geral, não é só deles. E esse acabou sendo o resultado, como eu falei, eu não gravei, mas eu amei o resultado desse desenho. Eu acho que eu talvez pudesse entregar mais, principalmente ali na roupa das duas, mas eu quis deixar assim. E foi esse o resultado. Muito obrigado por me acompanhar. Se você puder deixar seu like, seu comentário e compartilhar, eu vou agradecer demais. Até a próxima. Beijinhos.